Balanço Esportivo, oferecimento, limpadora de fossas, Big Leste, atendendo no Piauí, Maranhão e Ceará, a limpadora do professor Ladislau. Bom dia, Francisco Filho, um abraço especial ao grande André. Rapaz, deixa o café do Chico Filho, o cara é o apresentador, tem que ter moral, não é não, filho? Daqui a pouco vamos dar naquela garrafa térmica. Olha, deixa eu falar aqui as novas regras do futebol assim que passar a pandemia. Olha, a Comebol esteve reunida com os dirigentes do futebol internacional e muita coisa vai mudar a partir de agora dentro do futebol. Na Comebol e também começando pela Copa Sul-Americana. Vamos aqui para algumas mudanças, algumas proibições que os jogadores eram acostumados a fazer e não poderão mais fazer. Vamos lá, proibição para jogadores e comissão técnica, cuspir e assoar o nariz antes e durante e depois da partida no gramado. Tá proibido. A proibição também para jogadores e comissão técnica beijar a bola. O Ronaldinho Gaúcho, sempre quando ia cobrar uma falta, cobrar um pênalti, ele gostava de fazer isso. Tá proibido também. Obrigatoriedade para jogadores e comissão técnica se submeter a controles de temperatura, né, para saber como é que tá, se está com febre ou não. E o uso de garrafas individuais de água e bebidas isotônicas também tem que ser totalmente separados individuais, porque muitas vezes, quando tem uma paralisação durante a partida, que o massagista entra, todo mundo pega aquela garrafa e vai distribuindo, entre outros, não tomando juntos, está proibido também. Uso obrigatório de máscaras aos jogadores e comissão técnica que estiverem no banco de reservas. Tá proibido, vai ser o uso obrigatório. Proibido também a troca de flâmulas ou presentes entre ambas as equipes. Outra proibição que está dentro da nova regra da Comebol. No caso de participar de entrevista no campo ou em coletiva de imprensa, depois da partida deverá utilizar máscara ou protetor facial, tá certo? E o jogador que não fizer isso aí, eles estão estudando a possibilidade de ter um desconto no salário no valor de 30%. E isso já deve ser obedecido agora na Libertadores e também na Sul-Americana, uma reunião que aconteceu ontem na Comebol. Agora, falando do futebol piauiense, a imprensa do Piauí está também fazendo a sua análise sobre o retorno do Campeonato Piauiense e também da contratação do técnico Flávio Araújo para o time tricolor. Fala, Sidney, um abraço para você que está acompanhando o Balanço Esportivo. A volta do Campeonato Piauiense é fato que vai acontecer, isso não temos a menor dúvida. Até pegando de surpresa a situação de equipes que eram totalmente contra a volta do campeonato, no caso do Altos e da equipe do Picos. Principalmente bateram o martelo e entraram em consenso e vão aguardar o fim da situação de quarentena e de isolamento social para se saber quando o Campeonato Piauiense vai voltar. É bem verdade que em uma situação totalmente diferente em relação a quando parou em março, pelo fato do momento do futebol voltar ainda ser incerto por conta da pandemia da Covid-19 que só aumenta no Piauí. Os casos confirmados, o número de mortes tem crescido. É bem verdade que os testes de amostragem vêm trazendo um avanço nos resultados positivos para o coronavírus, mas é preciso ter cautela e principalmente a situação financeira dos clubes vai ser pedra fundamental para poder se delinear uma situação para como esses times vão voltar para o Campeonato Piauiense, principalmente aqueles times que não têm orçamento para o restante do ano, no caso Picos, Parnaíba, 4 de Julho, Timon, Flamengo e Piauí, vão ter que se virar para poder achar recursos. Iniciativa da federação válida em tentar ajudar, buscar recursos e principalmente tentar agora a situação dos estádios também ser analisada, porque em Teresina nós só temos o Albertão, já que o Lindolfo Monteiro virou espaço para abrigar pessoas que estão na rua durante o surto da pandemia e por isso o Gigante da Redenção precisa de um cuidado maior, assim como também os estádios do interior do estado. Bom, na última segunda-feira, a Federação de Futebol do Piauí anunciou que o Campeonato Piauiense vai ser definido dentro das 4 linhas. Bom, mas com essa decisão vem uma série de questionamentos. Um deles é o primeiro: será que os clubes piauienses terão condições financeiras de arcar com novos contratos, alimentação e estadia desses atletas? Quando houve a paralisação por causa do coronavírus aqui no Piauí, o Timon foi o primeiro
clube ir a público e pedir ajuda para mandar seus atletas de volta para suas residências. Teve o caso da denúncia dos jogadores do Flamengo com 3 meses de salário atrasados, foram para a rede social expor a situação que o clube vivia. Então, nas condições atuais que os clubes estão vivendo, sabemos que a questão financeira é uma questão muito difícil para os clubes. Então, acho que a federação, junto com os times piauienses, precisam entrar num consenso e achar alguma solução e realmente se perguntar se vale a pena a volta desse campeonato. Mas na videoconferência que o presidente da Federação de Futebol do Piauí, Robert Valcarcará, fez com os dirigentes do nosso futebol, ficou sim decidido que vai ter e vai haver a continuação da temporada de 2020. Mas uma outra preocupação, Francisco Filho, amigos ligados no Balanço Esportivo, que das 8 equipes que estão disputando o Campeonato Piauiense, apenas 2 têm condições de continuar a competição. Altos e River, porque essas 2 equipes têm jogadores ainda inscritos na competição e no BID. As demais equipes já dispensaram seus jogadores. E amanhã eu vou trazer uma entrevista exclusiva com Anderson Souza, ele que é o diretor de registro da Federação de Futebol do Piauí, e vai falar sobre esse assunto. Quem vai poder jogar, como é que vai ser feita essa situação de recontratar os jogadores para a temporada de 2020. Tá aí as informações do esporte do futebol piauiense dentro do nosso Balanço Esportivo. Balanço Esportivo, oferecimento limpadora de fossas Big Leste, atendendo no Piauí, Maranhão e Ceará, a limpadora do professor Ladislau.